Já te amei em outras vidas. Contos de amor de Lu Montenegro e Amélia S. Parte 1. Sinopse. Quando seu pai perde o emprego, Manuela tem que deixar a faculdade e começar a trabalhar para ajudar nas contas da casa. Convicta de que conseguirá juntar o dinheiro que precisa para voltar para a faculdade, ela não medirá esforços para retomar seus estudos, mas no meio do caminho tem seu chefe, um cara mal-humorado e carrancudo, que está disposto a fazer de tudo para que ela desista. Capítulo 1. No início, o pai fez questão de manter Manuela na faculdade e pagou até onde pôde. Quando as coisas ficaram feias de vez, sugeriu que ela trancasse o curso. Quando ficaram ainda mais feias, sugeriu que ela trabalhasse em uma empresa onde o amigo do pai era gerente geral. Ele vai garantir a vaga para você desde que você queira. Ele sabe que você não terminou o curso, mas quer que você trabalhe com eles mesmo assim. Parece que o dono, um tal de Olavo, está precisando de uma assistente. E ele acha que você tem o perfil perfeito para isso. Tudo bem, papai, eu vou. Precisamos de dinheiro e eu quero voltar para a faculdade. Farei o que for preciso para ajudar a gente a se recuperar. Mas e você? Novidades de alguma entrevista de emprego? Estou velho demais para o mercado de trabalho, eles dizem. Mas você mal tem 50 anos, papai. E para eles sou como uma árvore centenária, só que sem serventia. Você vai conseguir, papai, tenha fé. Eu tenho muita filha, eu tenho. E cadê a mamãe? Foi visitar sua tia, logo deve estar de volta. Manuela era uma boa filha, carinhosa e prestativa com seus pais. Não deixaria a família na miséria e lutaria para retomar sua faculdade assim que pudesse. O sonho de ser advogada não ficaria para trás. Capítulo 2. Boa sorte. Uma moça de terninho disse para Manuela quando passou por ela. Manuela não entendeu e achou que fosse um desejo sincero, mas ela mal sabia que precisaria mesmo de sorte e de paciência. Deu 2 batidas na porta de vidro e viu que o homem de cerca de 30 anos pediu que ela entrasse com um sinal de mão. Entrou. Está atrasada. Manuela olhou rapidamente para o relógio e viu que haviam passado apenas 2 minutos de seu horário. Mas, quero dizer, me desculpe, senhor. Não quero desculpas, quero trabalho. Sim, senhor, mas eu ainda não sei o que fazer, sou nova aqui. E de idade também. Quantos anos tem? 12? Saiu da creche ontem. O chefe era muito grosseiro. Isso começou a deixar Manuela irritada, mas ela lembrava do pai da família, que agora dependia de seu emprego para sobreviver e ele pagava muito bem. Tenho 21 anos, senhor. Por onde começo? Pegue esses processos, separe todas as provas contra o acusado e me repasse em relatório. Sim, senhor, ela disse, pegando os processos que tinham cerca de 1000 páginas. O trabalho seria duro. E para quando o senhor precisa desse relatório? Para amanhã, sem falta. Para amanhã? Manuela pensou. Era impossível. Eram cerca de 1000 páginas para serem analisadas. Ela não daria conta. Ou daria, não tinha outra alternativa. Sentou-se em sua mesa do outro lado da sala e olhou novamente para o processo. Depois olhou mais uma vez para o chefe. Deveria ter menos uns 30 e poucos anos. Era moreno, alto, forte, os ombros largos no terno cortado sob medida. Era bonito, mas Manuela nem reparou nisso, porque o achou de extrema arrogância e grosseria. Isso tornava qualquer pessoa feia para ela. Começou a trabalhar nos processos porque o tempo estava correndo e era mais do que curto para ela. Capítulo 3. Quer dizer que a senhorita
levou os processos para casa. Seu chefe disse no dia seguinte, quando ela chegou com os processos embaixo do braço. O tempo era curto, senhor. Escute, garota. Nunca, mas nunca retire de dentro dessa sala um processo sem a minha autorização. Sim, senhor, Manuela disse e se sentou. Quanto falta? Pouco, senhor. Você tem até o final do dia. Sim, senhor. Manuela estava em seu segundo dia de trabalho e já havia engolido alguns sapos. A grosseria do chefe a deixava irritada e, de verdade, ela temia por sua saúde mental. Cada vez que pensava nisso, queria desistir de tudo e mandar o chefe às favas, mas lembrava-se de sua família e tentava se acalmar. No fim do dia, entregou o relatório para Olavo. Vou analisar e amanhã converso com você. Agora preciso ir para uma audiência. Ele disse e saiu. Manuela reparara que desde que chegara, o chefe só olhara para ela para dizer que era muito nova. Fora isso, passou o tempo todo com os olhos nos papéis sobre sua mesa, analisando e analisando, focado, sem interrupções e sem distrações. Quando ele saiu, a moça de terninho que lhe desejara boa sorte no dia anterior apareceu na porta. Como está indo? Bem, eu acho, Manuela respondeu. Você é a quarta assistente nesse ano e, sim, estamos no mês de março. Manuela se surpreendeu com essa informação. E por quê? Você ainda me pergunta? Ainda não percebeu como ele é? Percebi sim. Por que ele é assim? Isso ninguém sabe. Dizem que é porque não sabe amar. Como assim? Manuela perguntou verdadeiramente interessada. Dizem que ele nunca teve um amor, nunca casou, sequer namorou alguém. Apenas sai com alguma garota às vezes, mas nada sério. E como nunca se apaixonou, dizem que isso torna tão duro e rude. Dizem mesmo que como os pais morreram quando ele ainda era um bebê, nunca amou nem os pais. Faz sentido. Manuela disse e sorriu lembrando de quando era apaixonada por Isaac na escola. A moça seguiu em frente. Tinha trabalho a fazer e Manuela ficou pensativa. Como alguém consegue nunca ter amado? Ela pensava, nem os pais. Tudo bem, ele mal conheceu os pais, refletia. Mas alguém deve tê-lo criado, e esse alguém lhe deveria amar, a menos que esse alguém fosse uma pessoa má e o tivesse maltratado muito. Essa possibilidade explicaria o comportamento dele, ela pensava. Olavo havia sido criado por um tio, que tinha um comportamento nada amigável. Batia no menino e o forçava a trabalhar para sustentar a casa quando ainda era um garoto. Assim que pôde, Olavo fugiu de casa e, após morar na rua, conseguiu voltar a estudar e ir para a faculdade. Deu tudo de si e hoje era o dono do maior escritório de advocacia da cidade. Era um advogado renomado e respeitado em seu meio e na sociedade. Capítulo 4. Os dias foram passando e Manuela aguentando o mau gênio do chefe. Pensava sempre que precisava do emprego e que não seria para sempre, apenas até conseguir se formar e montar o seu próprio escritório. Hoje você vai para uma audiência comigo, Olavo disse. Eu? Manuela perguntou intrigada. É você? Você não é minha assistente? Sou sim, senhor. Então vamos, levante-se, tenho pressa. No caminho, no carro, o chefe não disse uma palavra. Manuela também não. O silêncio reinava e apenas o som do trânsito era ouvido. Manuela pensava que estava sendo reconhecida e que Olavo estava levando junto em uma audiência para ensiná-la como eram as audiências de verdade. Acreditava que se ele a estava levando era porque via nela potencial e ela estava fazendo um bom trabalho. Quando chegaram, Olavo disse: pegue os processos e as caixas de provas no banco de trás e leve para dentro. Era isso?
Foi para isso que ele me trouxe com ele? Manuela se perguntou irada. Para carregar caixas? Refletia enquanto as pegava. Manuela sentiu vontade de chorar. Estava decepcionada. Tinha criado em sua mente a expectativa de que Olavo a queria por perto, nesse dia porque era uma audiência importante e ela deveria estar presente para aprender. Mas não, era para carregar caixas. Largou as caixas no local que o chefe havia pedido e foi ao banheiro lavar o rosto. Precisava se acalmar, ou jogaria tudo para o alto, e não poderia fazer isso, pois tinha uma família dependente desse emprego. Jogou água gelada no rosto e o secou com toalhas de papel. Quando abriu os olhos, deu de cara com uma mulher vestida com roupa social. Então você é assistente do Olavo? E você quem é? A advogada da ré. Creio que não devemos ficar conversando. Não seja tola. Imagino que você seja, e muito esperta, o Olavo não traria você para cá. Como assim? Mesmo que ele não diga, ele gosta de você, gosta do seu trabalho, ou não te traria para uma audiência. Na verdade, eu nunca vi ele trazer nenhuma assistente para acompanhar o trabalho dele de perto. E o que você quer dizer com isso? Que você deveria entender que é uma garota com potencial de futuro, se Olavo a trouxe aqui. A mulher saiu do banheiro e Manuela saiu atrás. Voltaram para a sala de audiência e Manuela pensava sobre o que conversaram. Será? Será que então era isso mesmo? Olavo acreditava no potencial dela? Isso somente o tempo iria dizer, mas estava muito além disso. Capítulo 5. Vai ir na festa de aniversário do escritório hoje à noite? Olavo estava convidando para uma festa, se perguntou. Não estava sabendo, senhor. Teremos uma festa para comemorar nosso aniversário. Amanhã à noite. Pegue o endereço com alguém do escritório. Ele disse e saiu. Uma festa? E ele a convidara. Tudo bem que era uma festa do escritório e ela trabalhava lá, mas ele a convidara. Manuela se sentia importante mais uma vez. Primeiro ao ir para a audiência com Olavo, e agora por ter sido convidada por ele para a festa. Precisava pensar em um vestido e em um sapato. Com urgência. Queria estar linda naquela noite, e foi aí que percebeu que, apesar do jeito arrogante e grosseiro do chefe, ela estava apaixonada. Percebeu isso quando notou que queria estar linda, mas não para a festa, apenas para ele. Péssima ideia, pensou. Olavo não ama ninguém, nem os pais. Jamais amaria ela. Precisava tirar isso da cabeça e esquecer aquele homem. Mas tudo o que fazia ou vivia a levava a lembrar dele. Cada passo que dava, cada coisa que comia, cada livro que lia, música que ouvia, absolutamente tudo a fazia pensar em Olavo. A festa estava linda, a decoração era esplêndida. Olavo estava lindo naquele smoke. Fez um discurso maravilhoso sobre a arte da advocacia e brindou com os funcionários do escritório. Na saída da festa, Manuela chamara um carro de aplicativo. Esperava do lado de fora quando viu Olavo se aproximar. Já vai? Sim. Chamei um carro de aplicativo, mas ele acaba de cancelar. Deve ser o horário, senhor. Não, aqui não precisa me chamar de senhor. Ele só poderia estar bêbado, Manuela pensou. Certo, Olavo. Ela disse, e a sensação de dizer o nome dele para ele pela primeira vez a fez se sentir bem. Quer uma carona? Uma carona? É, funciona assim. Eu pego meu carro e levo você para o lugar que você precisa ir. Sempre tão gentil, Manuela disse irônica, e percebeu que deixou escapar essa frase sem querer. Às vezes apenas, ele disse também em tom irônico. Eu aceito a carona, porque agora não conseguirei outro carro. Capítulo 6. Me fale de você, estuda o que faz da vida. Olavo disse no caminho para a casa de Manuela. Tive que parar. E por quê?
Primeiro falta de dinheiro e agora falta de tempo. Eu ocupo muito do seu tempo? Foi isso que quis dizer? Ah, não, imagina. Eu sei que o trabalho está te consumindo. Eu não sou bobo. Aliás, muito pelo contrário. Mas você também não é tola. E sabe que estou fazendo isso para o seu bem. Quero que você se torne forte o suficiente para encarar esse mundo jurídico que não é nada fácil. Manuela nem acreditava que ele estava dizendo aquilo. Obrigada, senhor. Digo Olavo. Volte a estudar. O quê? Mas? Volte a estudar. Eu vou te dar um aumento de salário e diminuir sua carga de trabalho. Pedirei uma ajudante para você. Está bem assim? Eu? Eu nem posso acreditar e agradeço de verdade muito. Não agradeça. Me prove que eu estou certo com relação a você e ao seu potencial. Ele acredita mesmo no meu potencial. Manuela pensava feliz. Eu sabia, só poderia ser. Mas ele logo complementou sua frase. Estou fazendo isso porque você foi a única assistente que permaneceu. Estou de saco cheio de procurar novas assistentes. Entendo, ela disse baixando a cabeça. Chegamos e aqui, complementou. Muito obrigada pela carona. De nada. Até segunda no escritório. Até. Manuela disse e entrou em casa. Estava confusa. Não sabia o que pensar e o que sentir. Olavo era uma incógnita difícil de decifrar e que deixava sua cabeça confusa. Mas ele dissera para ela voltar a estudar. Iria na segunda-feira mesmo fazer sua rematrícula. E foi o que fez. E ao chegar no escritório, a surpresa. Capítulo 7. Onde você estava? Olavo perguntou, quase gritando com Manuela. Fui fazer a rematrícula da faculdade, senhor. Em horário de trabalho? Mas eu pensei que você tivesse dito. Pensou errado. Comece a trabalhar. Manuela se cansou. Queria jogar tudo pro alto. Mandar o chefe se danar e sair correndo dali. Mas se conteve. Precisava do emprego. Porém não sabia quanto tempo iria aguentar. No fim da manhã, ao entregar um relatório para Olavo, ele o rasgou e disse: Isso aqui está uma porcaria. Mas, senhor, sempre uma desculpa. Não quero mais desculpas. Quero trabalho bem feito. Que se dane. O que você disse? Que se dane. Você e esse emprego. Você e sua arrogância e grosserias. Você e seu ego. Dane-se. Disse enfática, pegou sua bolsa e saiu porta fora. Não tardaria para Olavo perceber que fizera coisa errada. Estava irritado com o que estava sentindo. Nunca amara antes e Manuela mexia com sua cabeça. Agora precisaria corrigir seu erro ou a perderia para sempre. Pegou o carro e foi até a casa dela. Sabia o endereço porque a levara para casa depois da festa. Aguardou ansioso pela chegada de Manuela. Ela se surpreendeu ao vê-lo ali. O que faz aqui? Disse em tom irritado. Preciso conversar com você. Já falamos tudo o que tínhamos que falar. Se acalme e me escute, por favor. Entre no carro. Não vou entrar em carro algum. Então eu desço. Ele disse já desembarcando do veículo. Volte a trabalhar no escritório. Ele disse quando se aproximou dela. Você pode ser louco. Você me disse para fazer uma coisa, eu fiz. Aí quando chego, você me trata pior que um cachorro de rua. Me desculpe, eu fiquei nervoso, porque quando não vi você no escritório e você é sempre pontual, pensei que você tivesse desistido de trabalhar comigo e isso me deixou maluco. Mas por quê? Era só contratar outra assistente. Não encontraria outra como você. Você é especial. O que você está querendo dizer? Escute, Manuela. Eu não sei como é gostar de alguém. A vida foi sempre muito dura comigo, mas eu gosto de você. Eu sinto sua falta. Hoje pela manhã, quando pensei que tinha te perdido, eu fiquei irado. Não sei lidar com isso. Manuela, entenda.
Eu não sei como é amar, não sei lidar com o que sinto por você, porque jamais senti isso por ninguém. Me ajude a mudar, me ajude a ser melhor, me ensine a amar como as pessoas comuns. Manuela estava verdadeiramente surpresa com o que ouvira, mas ainda não havia terminado. Eu estou completamente apaixonado por você, desde que a conheci. Quando a vi pela primeira vez, tive a impressão de que já te conhecia, de que você já havia feito parte da minha vida antes. Com a nossa convivência, fui tendo ainda mais certeza disso. Só que eu não sei lidar com sentimentos porque nunca os tive. Preciso que você me ensine, porque eu sei. Eu sei que já te amei em outras vidas. Me ensine a te amar nessa. Epílogo. 2 anos se passaram desde essa noite, e hoje é o dia do casamento de Olavo e Manuela. Pretendem ter um casal de filhos que irão adotar porque acreditam que o amor independe de laços sanguíneos. Manuela se formou e os dois trabalham juntos ainda, mas sem as grosserias de Olavo. E assim acontece com almas que já se amaram em outras vidas. Final. Nosso reencontro, de Amélia S. Parte 1. Sinopse. Quando eu te conheci, pude acreditar na existência de Deus. Uma mulher com a vida destruída por um fim de relacionamento cheio de traições e mentiras precisa recomeçar e encontrará o homem certo para isso. Duas vidas que irão se unir e se curar reciprocamente, mas não sem antes encarar seus traumas do passado. Prólogo. Me chamo Lisa. Chorei por tantos dias que já nem sabia mais como era viver sem que lágrimas corressem pelo meu rosto sem parar. Há dias minhas amigas tentavam me tirar de casa, sem obter sucesso nesse objetivo. Eu não queria sair, não queria ver ninguém. Queria abrir um buraco e sumir lá dentro, isso sim. Minha cama foi virando minha melhor amiga. E quando percebi, as minhas amigas de fato já haviam se afastado de mim. Estava solitária e triste, e nada mais parecia fazer sentido desde que o idiota do meu ex-marido me trocou por outra. Mas a vida tinha uma surpresa para mim, e é como sempre dizem, as coisas acontecem quando menos esperamos, ou quando sequer esperamos algo. Capítulo 1. Conheci o Roberto na sala de espera do psiquiatra. Ele estava esperando sua filha ser atendida. A menina de 8 anos, Emily, estava se tratando após ter perdido a mãe, esposa de Roberto, em um grave acidente ocorrido há cerca de 1 ano. O horário de Emily era o anterior ao meu, por isso sempre que chegava, Roberto estava sentado lá. Já havia visto ele umas 2 vezes, mas apenas nos cumprimentamos. Nesse dia cheguei antes do horário, pois me confundi ao olhar o relógio. E como já estava lá e o consultório ficava distante de minha casa, resolvi esperar. E foi aí que ele puxou o assunto. Boa tarde, ele disse de uma voz suave e aveludada, grave mas calma ao mesmo tempo. Boa tarde. Respondi sem querer conversar na verdade. Você se trata há muito tempo com o Dr. Cláudio? Não, respondi de forma direta, querendo que ele parasse de fazer perguntas. Eu trago a minha filha até aqui faz cerca de 1 ano, desde que a mãe dela morreu em um acidente. Foi muito difícil para nós. Entendo. Eu disse mais por educação do que por querer conversar. O luto é sempre complicado de lidar. O luto de uma pessoa viva também, eu pensei comigo, mas me limitei a sinalizar que sim com a cabeça de forma afirmativa. Roberto parou de falar, pegou uma revista e começou a folhear. Eu sempre acho essas situações constrangedoras. Uma sala de espera, alguém que você não conhece,
Alguém que você não conhece começa a puxar assunto. Você não sabe o que responder. A sala de espera é do psiquiatra. Isso diz muito sobre você. Ao menos era o que a mim parecia. Fiquei observando disfarçadamente, notando suas mãos grandes e as unhas aparadas e curtas. Roberto era moreno, mas já começava a ter alguns cabelos grisalhos. Estava na casa dos 40 anos, a mesma faixa etária que eu. Tinha uma barba bem feita e um cabelo bem cuidado. A pequena Emily também aparentava ser muito bem cuidada. Há cerca de um ano, ele disse anteriormente, pensei se eu também demoraria esse tempo todo para me recuperar do meu luto de pessoa viva. Afinal, meu auxílio-doença estava acabando em 2 semanas e depois disso eu teria que voltar ao trabalho e sorrir para as clientes e oferecer os melhores produtos com os melhores preços da região. A senhora não vai encontrar preço melhor aqui por perto. Pode acreditar, esse produto é de qualidade, sim, senhora. Eu tenho, inclusive, já faz mais de 2 anos. Nunca deu problema. E por aí vai. Como alguém consegue ser vendedora com o coração partido e com tanta dor dentro do peito? Eu me perguntava e não conseguia encontrar uma resposta. A vida seria dura para mim se eu não conseguisse esquecer de uma vez por todas meu ex-marido e a dor que me causou. Capítulo 2. Na semana seguinte, lá estava Roberto novamente aguardando sua filha sair da consulta com o psiquiatra. Boa tarde, ele disse simpático como sempre. Boa tarde, respondi me sentando em uma cadeira do lado oposto ao que ele estava sentado. Hoje é a última consulta da Emily. Vai ganhar alta e poder voltar a ser criança novamente, sem os compromissos dos adultos, como frequentar um médico periodicamente. Eu não sentia vontade de conversar. Roberto era gentil e queria puxar assunto por ser um homem educado. Isso se podia ver, mas não era nada pessoal. Eu ultimamente não queria conversar com ninguém. Queria minha solidão e fim. Que notícia boa, disse por fim, por educação. Sim, e você, perspectivas de alta? Olhei para ele com cara de quem não gostou da pergunta e ele disse então, desculpe, isso não me diz respeito. Apenas estava querendo ser amigável. Tudo bem. Eu disse não, sem perspectiva. Sinto muito. Espero que as coisas melhorem para você. Eu também, eu disse. A porta se abriu e Emily saiu por fim do consultório. Papai, eu não preciso mais vir no doutor. Ele disse que eu já estou boa de saúde e que posso brincar com minhas amigas, com você e a titia Rose. Titia Rose, quem seria? A nova namorada do viúvo falante e simpático? Só poderia ser. Se falava desse jeito comigo, imagino que com outras mulheres faria o mesmo, e nem todas estavam em depressão profunda como eu. Sabe, a dor de perder alguém que você amava é cruel demais, mas saber que a vida segue e que seu tempo de recuperação está no fim, dói mais ainda. Ter que voltar a conviver normalmente com as pessoas e fingir um sorriso quando se está arrebentado por dentro. Não é uma coisa tão simples. Machuca ainda mais a ferida aberta pela dor que está ali. Mas eu teria que encarar. Meu auxílio terminaria em 2 semanas e até lá eu precisaria estar ao menos conseguindo ser mais simpática e amigável do que fui com Roberto nas 2 vezes que conversamos. Se é que se pode chamar aquilo de uma conversa. Agora sua filha teve alta. Não o veria mais na sala de espera puxando o assunto e tentando ser gentil. Isso me agradava, porque eu não queria conversar com ninguém mesmo, mas ao mesmo tempo acho que eu sentiria falta. O que eu não imaginava é que ainda veria Roberto e seria em breve. Capítulo 3. A volta à rotina vai te fazer bem, me disse o médico. Como iria me fazer bem voltar à rotina, se tudo o que eu queria era ficar sozinha?
e esquecer que havia um mundo lá fora. Como me faria bem se teria que conversar com as pessoas de forma amável, e só o fato de pensar nisso já me dava vontade de chorar novamente. Mas eu teria que enfrentar. A vida segue, e não é porque eu fui uma mulher sensível e intensa que se doou por inteiro para um homem que o mundo pararia de girar. Quando cheguei na loja para voltar ao trabalho, o gerente me chamou para conversar. Como você está, Lisa? Estou bem. Que outra coisa eu poderia dizer a ele? Eu precisava daquele emprego ou estaria realmente perdida. Só poderia dizer que estava bem. O vendedor que veio para ficar no seu lugar fez um ótimo trabalho. Vendeu muitos eletrodomésticos. É um homem muito falante e simpático. O interrompi. Você quer dizer que estou demitida? Não, não é isso, Lisa. A Carla se demitiu e foi para outro lugar. Você fica no lugar dela. Você trabalhará junto com seu novo colega e tenho certeza de que formarão uma dupla ótima nas vendas. Tenho certeza que sim, eu disse. Porque sim, eu precisava daquele emprego que pagava uma miséria, mas me sustentava. Quando vi quem era meu novo colega, quase caí dura. Era o Roberto. Você? Perguntei quando fui apresentada a ele. Vocês já se conhecem? O gerente perguntou. Sim, eu disse e Roberto se atravessou. Nos conhecemos na casa de uns amigos em comum. Que bom! Assim tenho ainda mais certeza de minha decisão de manter os dois trabalhando juntos, disse o gerente por fim e saiu. Por quê? Por que você mentiu? Não acho que seja necessário dizer a ele que a conheci no consultório de um psiquiatra, o que não é nenhum problema, mas você sabe como são gerentes de lojas. Sim, obrigada. Foi muito gentil de sua parte. Não precisa me agradecer. Um cliente, Roberto disse e foi se deslocando até a porta para atendê-lo. Fiquei observando e agora ele parecia um pouco mais alto do que sentado na sala de espera, e parecia mais gentil também. Ao menos tinha sido, ao não dizer nada para o gerente, porque as pessoas realmente têm preconceitos com doenças psicológicas. Capítulo 4. No intervalo, Roberto estava fazendo o lanche quando me aproximei. Quer? Ele disse, me alcançando um pote com pedaços de bolo. Foi a Rose que fez, e ela tem uma mão mágica na cozinha. Se provar um pedaço, não vai se arrepender. Não, obrigada. A Rose. Novamente a tal Rose. Você precisa se alimentar. Eu estou me alimentando, não se preocupe. Eu me preocupo e sabe por quê? Não, não sei. Afinal, você mal me conhece. Mal te conheço, mas sei como é a dor. A dor de perder, a dor de sentir falta. Mas você nem sabe o motivo da minha dor. E não preciso saber. A dor é dor em qualquer lugar. E se é dor, dói. O motivo é o que menos importa. Isso é verdade. Eu disse baixando um pouco a guarda com Roberto. Posso fazer uma pergunta? Pensei duas vezes antes de responder. Dependendo da pergunta, talvez eu não quisesse responder. Pode, disse por fim. Você acredita na existência de Deus? Nossa, fiquei surpresa com aquela pergunta. Eu um dia acreditei, mas ultimamente nem sei se acredito em mim, pois deveria. Deveria acreditar em você. Você logo vai se recuperar e verá que a vida voltará a fazer sentido. Foi a Rose que trouxe novo sentido para sua vida ou sua filha? As duas. As duas. Era o novo romance dele, com certeza. Rápido demais para quem perdeu a esposa, mas eu não tinha nada a ver com isso. Apesar de ficar incomodada e nem entender bem o porquê ficava incomodada. Acho que era porque ele retomara sua vida mesmo depois da morte da esposa, e eu estava empacada na minha por causa de um cara que me abandonou. Que bom, mas eu não tenho ninguém que me dê motivos para acreditar que tudo ficará bem. Pois aí que entra Deus. Um silêncio tomou conta do ar assim que ele disse isso.
Eu não sabia o que responder. Estava descrente de tudo, até que resolvi falar novamente. Posso fazer uma pergunta também? É claro, ele disse engolindo um pedaço do bolo da Rose. Como? Como você superou você sabe, a morte da minha esposa? Isso, eu não superei. Apenas aprendi a conviver com o sentimento de falta e com a ideia de que ela não está mais aqui. E como conseguiu isso? Eu tenho a sensação de que nunca vou esquecer. Mas vai sim, ele disse. Eu compreendi que ela tinha cumprido sua missão aqui, nessa vida terrena e que agora era a minha vez. Missão, sim, me ensinar a amar incondicionalmente a minha filha, a Rose, o mundo todo. Era um bom ser humano. Isso me fez um ser humano melhor ainda. Entendo. Posso? Fiz uma pausa porque sabia que não era da minha conta. Posso saber quem é Rose? A das mãos mágicas na cozinha? Claro, é minha irmã. Ela me ajuda com a Emily. Ela fica com a Emily para eu poder trabalhar. Está me ajudando na educação dela também. Afinal, uma menina precisa de uma figura feminina para lhe auxiliar. Não apenas o homem sem noção nenhuma de como funciona tudo no mundo das mulheres. Irmã. E eu pensando que o cara era um babaca, que superou o luto rapidamente e se ajeitou com outra. Vejo que eu vi Roberto até aqui de forma muito equivocada e que meu ex-marido me fez desacreditar de todos os homens, me fazendo crer que todos eram como ele, traidores. Capítulo 5. E qual é a sua missão? Perguntei a Roberto. Salvar mulheres que sofrem? Achei que o tom saiu meio irônico, mas foi sem querer e ele pareceu não se importar. Eu ainda não sei a minha missão. Acho que boa parte de nós sequer saberá na vida toda qual é o seu propósito na vida terrena. Vida terrena? Isso, aqui na Terra, nesse corpo material. Como assim? Você me disse que anda descrente de Deus, então não acho que vai acreditar que temos uma vida aqui em um corpo, mas que temos um espírito que nos acompanha e não morre quando esse corpo físico morre. Acreditará? Não muito realmente. Pois é, mas isso te ajudou a superar a morte de sua esposa? Muito. Quando ela morreu, eu fiquei sem chão. Eu amava muito e namorávamos desde a adolescência. Construímos tudo junto na vida e tínhamos uma filha linda que eu teria que criar sozinho, com a ajuda da minha irmã. Achei que não conseguiria fazer isso sozinho, até reconhecer que havia mais coisas ali, além de um corpo que se feriu em um acidente e se foi. Entendo e respeito. É uma forma de ver as coisas. Posso te perguntar por que você está assim? Roberto disse meio constrangido de invadir minha intimidade se percebia. Meu ex-marido, nem se compara à sua dor, eu sei. Ele me interrompeu. Já disse a você que dores são dores, não importa a sua fonte. Pois é, ele me deixou e eu descobri várias traições e mentiras, e isso acabou comigo. E agora você acha que todos os homens são iguais e que nunca encontrará outro que substitua o seu ex, e muito menos um que preste? Ele disse rindo. Meio que isso sim. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, na vida nada é por acaso, nem o mesmo consultório, nem a mesma sala de espera, nem a Carla se demitir, e você pode ficar trabalhando aqui. Tudo tem um motivo, um propósito. Nada que acontece em nossa vida é obra do acaso, acredite. O intervalo estava acabando. Vou ao banheiro, eu disse saindo. O que ele quis dizer com aquilo? Que eu não o conheci por acaso? Que ele seria meu novo amor? O que ele estava insinuando? Ei, espere! O que estou querendo dizer é que talvez tudo isso esteja acontecendo para que você descubra novas formas de ver o mundo e pense sobre a existência de Deus e seu poder sobre nós e sobre o mundo. E novamente, eu fui preconceituosa e entendi tudo errado.
Roberto estava falando de vida e de Deus, eu achando que estava dando em cima de mim. Meu ex realmente me deixou com um trauma de homens, e agora qualquer coisa me parece uma sem-vergonhice masculina. Eu precisava me curar daquilo. Capítulo 6. Na sexta-feira, Roberto me fez um convite. Um piquenique? Sim, com minha filha e a Rose. No parque às 15 horas se quiser aparecer. Serás muito bem-vinda. Vou pensar. Eu não queria aparecer. Queria aproveitar cada segundo de meu tempo fora da loja para ficar sozinha. Mas quando o sábado chegou, pensei em ir. Seria uma boa ideia. Será? Resolvi ir. Quando cheguei, a pequena Emily brincava na pracinha e Rose cuidava dela. Oi? Que bom que você veio. Aquela é a Rose. Ele disse apontando para uma mulher de cabelos longos que estava na pracinha com a Emily. Oi? Resolvi dar uma passada. Rose e Emily voltaram da pracinha. Estou com fome, papai. Lave as mãos então e venha comer. Mas primeiro dê um oi para a tia Lisa. Ela é colega do papai no trabalho. Eu lembro dela do doutor. Oi, Emily. Oi, Lisa. E saiu correndo para lavar as mãos. Rose acompanhou com os olhos e me deu boa tarde. Então você é a mulher das mãos mágicas na cozinha? Eu disse querendo descontrair o ambiente. Ah, vejo que ele fala de mim. E você é a mulher que vende menos que ele na loja. O quê? Eu empato com ele. Ele está enganando você dizendo isso. Estou brincando. Ele fala de você, mas nunca disse se você vende mais ou menos. Ele fala de mim. Eu posso saber o quê? Disse olhando mais para Roberto do que para Rose. Emily voltou correndo e pedindo doces. Fiquei sem resposta. Foi uma tarde agradável e por um instante achei que parecia ter esquecido o que meu ex fez comigo. E aquilo parecia até um encontro agradável, mas eis que quando olho para o banco ao lado, lá está meu ex com sua nova namorada. Ou esposa, nem sei. Só sei que ele se foi e estava com outra. Meu mundo pareceu desmoronar. Pedi licença para o Roberto e sua família e voltei correndo para casa. Capítulo 7. Me joguei na cama e chorei por horas até adormecer. Quando acordei, parecia estar de ressaca, mas era apenas ressaca do choro descontrolado em que me afundei até dormir. Na segunda-feira não fui trabalhar. Estava tão para baixo que preferi ficar na cama. A demissão já não me assustava naquele momento. Tudo o que eu queria era desaparecer. Quem sabe até mesmo morrer. Missão? Minha missão deveria ser sofrer. Era só o que eu conseguia pensar. À noite ouço batidas na porta de casa. Quem será? Só o que faltava. Era ser o meu ex querendo alguma coisa. Aí eu não aguentaria. Pensei se iria mesmo abrir a porta, mas as batidas insistiram. Me levantei da cama do jeito que estava, com uma camiseta imensa e um short e os cabelos desgrenhados. Abri a porta e... Você? O que está fazendo aqui? Eu posso entrar? Não sei, não quero companhia, quero ficar sozinha. Eu só vim trazer um livro para você. O livro que me ajudou a curar a minha dor. Roberto, eu entendo sua preocupação, mas aliás, como sabe onde eu morava? Peguei na sua ficha na loja. Não me entregue para o gerente, ele disse rindo. Não farei isso, mas... Posso entrar? Ele perguntou novamente. Sua voz parecia sincera e gentil como sempre. Entre. Nos sentamos no sofá e ele prosseguiu. Esse livro me ajudou muito a entender o motivo das coisas acontecerem como acontece em nossa vida, e por isso acho que agora ele deveria ficar com você por um tempo. Observei bem o livro que ele me alcançava e pensei que não era meu tipo favorito de leitura. A Casa dos Espíritos, que coisa era aquela? Aqui, ele seguiu falando. Eu encontrei perguntas e respostas para muita coisa que me incomodava na morte de minha esposa.
Encontrei resposta para muitas das dúvidas que me pesavam o peito e apertavam meu coração. Quebrava meu coração seria até uma expressão mais correta. O livro dos Espíritos, se quiser pode deixar aí. Apontei para a mesinha de centro, mas não garanto que lerei. Só se quiser, ele disse gentilmente. Ajeitei meus cabelos que sabia estavam emaranhados de ficar na cama e disse: agora, se não se importar, eu queria ficar sozinha. É claro, ele disse já se levantando. Quando chegamos na porta, ele pegou minha mão, colocou entre as suas e disse: pense sobre a existência de Deus e vá trabalhar amanhã, vai te fazer bem. Se eu não for demitida, não será se depender de mim. Direi ao gerente o quanto você vende bem que preciso de você para batermos as metas. Eu agradeço. Estarei lá amanhã. Até. Até eu disse e fechei a porta. Capítulo 8. Roberto era tão gentil que eu nem podia acreditar que era homem, mas também não consegui o ver como um. Na verdade, eu via como um ser inanimado. Mas para mim, nessa depressão, só existia meu ex e seres inanimados. Eu mesma era um ser inanimado naquele momento. Não conseguia ver saída nem luz no fim do túnel. Li algumas páginas do livro que Roberto deixou, mas não me detive em nada. Minha cabeça estava atordoada e distraída. Só conseguia pensar que vi meu ex no parque com outra. Que maldição, pensei. Que missão tem isso na minha vida? Ou que propósito eu pensava? No dia seguinte, no trabalho, Roberto me perguntou se cheguei a ler algo no livro que ele levara. Confesso que li um pedaço, mas não prestei atenção, me desculpe, mas minha cabeça está tão confusa e distraída que não compreendi uma palavra. Ele riu e sorrindo deixava aquela impressão de homem sério e pai, e tinha uma expressão mais jovial e carismática. Era bonito, por sinal. Pensei nesse momento se eu estava começando a me apegar a Roberto, e isso me preocupava. Depois do que vivi, não queria sofrer novamente. Entendo, sem problemas. Se quiser, pode ir comigo em uma reunião do pessoal. Reunião do pessoal? É no centro. Uma palestra, se quiser. Prometo que vou pensar com carinho, mas por hora vou recusar. Tudo bem, sem problemas. Cliente. Ele disse e foi atender. Na verdade, eu não estava vendendo absolutamente nada nos últimos dias. Nem atendi os clientes. Roberto se sobrecarregava para me cobrir e colocava algumas vendas em meu nome para que eu alcançasse as metas e não fosse mandada embora. Pensei nessa hora que ele era um homem bom. Parecia ser um bom pai, parecia ser um bom homem. E novamente me perguntei se eu não estava me deixando levar e me encantando pelo seu jeito de ser e de tentar cuidar de mim. E foi nessa hora que percebi que era isso que ele estava fazendo, cuidando de mim, como ninguém jamais cuidou. Me ajudava no trabalho, me ajudava quando eu não estava bem, me convidava para passeios para ver se eu me animava e até mesmo me levava livros. Qual o motivo desse cuidado todo? Será que Roberto estava apaixonado por mim? Será que eu estava apaixonada por ele? Eu descobriria isso em breve. Capítulo 9. Quarta-feira e Roberto se aproxima e diz: queria convidar você para um jantar. Um jantar? Isso. Quem vai cozinhar é a mão mágica de Rose. Não, Rose não mora comigo. Mora com a Emily em outro apartamento. Isso é um convite para um jantar só nós dois, eu disse. Não me leve a mal. Quero apenas que você se distraia, que saia um pouco de casa. Mas eu aceito não como resposta sem problemas. Não, quer dizer, tudo bem, eu vou. Vai mesmo? Que bom, que te pego às 20 horas? Está bem. E Roberto sumiu. Parecia ter ficado nervoso ao fazer o convite, e mais ainda quando eu aceitei. Mas agora eu já tinha aceitado, e seria nesse jantar
que eu iria descobrir o que afinal estava acontecendo entre nós. Boa noite, ele me disse quando abri a porta. Boa noite, estou pronta, vamos? Vamos. Roberto gentilmente abriu a porta do carro para que eu entrasse, e no caminho até sua casa, que não era muito longe da minha, falamos sobre amenidades do trabalho. Eu queria te agradecer, Roberto, pelo quê? Por me ajudar na loja a não perder o meu emprego. Isso que os amigos fazem, não é? Amigos? Então eu me equivocara mais uma vez. Ele só era um amigo, e esse jantar era para me distrair. Ele deveria ter pena de mim, isso sim. Sim, é isso que amigos fazem. Jantamos e ao final do jantar, sentamos na sacada de seu apartamento. As luzes das janelas acesas davam a impressão que a cidade toda estava acordada. E estava realmente. Roberto quebrou o silêncio que pairava no ar. Como se sente? O quê? Como se sente agora depois de voltar a ter vida social? Nós dois rimos. Vida social? Eu passo o dia vendo você e agora estou na sua casa com você. Uma agitada vida social. Você sorriu. Eu nunca havia visto você fazer isso. Eu sei. Fazia tempo que eu não tinha motivos para sorrir. E agora tem? Roberto disse, se aproximando. Afastei meu corpo para trás e ele respeitou e endireitou o seu. Me desculpe, ele disse. Não, está tudo bem. Eu é que estou meio traumatizada. Não quero que me entenda mal, Eu sei, Roberto. Já percebi que você é um homem bom. Fique tranquilo, mas agora eu preciso ir. Amanhã trabalhamos cedo, ou esqueceu? Não esqueci, não, eu levo você. Não precisa. Eu prefiro chamar um carro de aplicativo. Certo, tudo bem. Capítulo 10. Na descida do elevador, fico pensando se deveria ter me afastado. Eu gosto de Roberto e ele parece gostar de mim. Tanto cuidado só pode ser um carinho especial. Na porta do prédio paro e digo, Roberto, eu sei que você é um homem bom e que eu gosto de você, Lisa. Ele me interrompe e começa a falar. Lembra que eu disse a você que nada é por acaso na vida e que tudo tem um propósito? Sim, eu disse. Quando eu conheci você no consultório, senti como se fosse um reencontro. Eu consegui mesmo sentir sua dor. A vi várias vezes, mas você estava tão despedaçada que respeitei sua dor e não puxei assunto. Quando você começou a parecer estar um pouco melhor, resolvi tentar puxar conversa, mas você se esquivava. Aí de repente descubro que vamos trabalhar juntos e que seremos, além de colegas, bons amigos. E de grandes amizades podem surgir grandes amores. Quando eu procurei ajuda para me recuperar da morte de minha esposa, descobri uma nova forma de ver o mundo e comecei a viver a vida de outro modo. Aprendi muito e percebi que nada é sem propósito, e meu propósito me pareceu ser alguém que pudesse ajudar você, cuidar de você. Estou apaixonado, ele disse. Meu carro de aplicativo chegou, eu disse interrompendo. Me avisa quando chegar para eu saber que chegou bem. Pode deixar, eu disse. E antes de embarcar, me aproximei e dei um beijo em Roberto, um beijo de verdade, e senti como se o mundo tivesse parado naquele momento para assistir ao amor começando a nascer. Depois disso, não disse nada e nem deixei lhe dizer. Apenas entrei no carro de aplicativo e fui embora. E esse seria o primeiro de muitos beijos que o nosso amor iria trocar. Epílogo. Roberto e eu começamos a namorar. Ele me ajudou a me curar da dor que eu sentia. Emily veio morar conosco e Rose nos visitava com frequência. Estamos esperando um novo bebê para trazer ainda mais alegria para o nosso lar. O que eu queria dizer com tudo isso é que há sempre uma nova chance, melhor e mais bonita, esperando pela gente logo ali na frente. Para tudo há um propósito,
para toda dor um fim, e para todo amor uma outra pessoa. Nada é por acaso, e todas as dores só servem para nos fazer evoluir e melhorar. E quando eu conheci Roberto, pude enfim acreditar na existência de Deus. Nosso reencontro me fez ver que a vida é muito mais do que nosso corpo e que ainda teremos muitas vidas para vivermos juntos, nos amando e sorrindo um ao lado do outro. Que todos tenhamos a chance de reencontrar nossos verdadeiros amores e que possamos acreditar na existência de Deus. Final. Quando tem que acontecer. Contos de amor, de Lu Montenegro e Amélia S. Parte 1. Sinopse. Mariana foi acusada de um crime que não cometeu e encontra seu advogado Bernardo o amor de sua vida. Mas para viverem esse amor, ambos terão que provar que ela é inocente. Prólogo. Uma correria começa após se ouvir sons de tiros disparados dentro da loja. As pessoas correndo, derrubando roupas pelo chão. Mariana, paralisada pelo medo, tendo uma crise de pânico, permanece parada no meio do caminho. As pessoas a empurram, esbarram nela e correm, mas Mariana segue parada. O homem se aproxima e a toca. Diz alguma coisa, mas ela não ouve e está paralisada. O homem larga algo em suas mãos e corre também. Mariana segue onde está. Um segurança do shopping chega e pede que ela solte a arma. Que arma? Ela pensa consigo mesma em sua mente confusa. Não sabe de arma nenhuma. Solte a arma ou eu vou atirar. A voz grita novamente. Mariana olha para as mãos e percebe que está com uma arma cheia de sangue nelas. Joga ao chão, mas pelo susto e pavor que tem de armas que pela ordem do segurança. Observa que suas mãos contêm sangue de alguém. Se assusta e paralisa ainda mais. O segurança se aproxima e a segura forte, até a polícia chegar e algemá-la. Na viatura, um zumbido enchia os ouvidos de Mariana, que não consegue entender as perguntas que a polícia fazia. Está bem, você tem o direito de permanecer calada se não quiser dizer nada. Faça como preferir, mas você deveria colaborar, o policial diz. Mariana segue olhando pela janela, vendo a cidade passar, sem conseguir recobrar a consciência perdida pelo susto. Na infância, viu o pai morrer em sua frente, com um tiro no peito e nunca mais se recuperou do pavor que sente ao ouvir sons de armas de fogo. E agora, ela tinha uma nas mãos e sangue de alguém que ela sequer sabia quem era. Capítulo 1. Se não tiver dinheiro para pagar um advogado, a defensoria vai mandar um para você. Uma voz diz. Mariana aos poucos começava a compreender o que estava acontecendo, mesmo que ainda não entendesse como ficou com a arma em suas mãos na loja após o tiroteio. Não tinha como pagar um advogado, teria que aceitar o que mandassem para cuidar do caso dela. Enquanto isso, ficaria presa em uma cela na delegacia. Algumas horas e vocês poderão conversar. Seu advogado virá falar com você. Mariana não respondia, apenas escutava e tentava tirar de sua cabeça o som dos tiros disparados, o sangue que antes estava em suas mãos, que foram lavadas após a perícia, e a imagem de seu pai morto em sua frente. Tudo se misturava em sua cabeça naquele momento. Seu advogado chegou. Uma policial disse a Mariana e pediu que ela fosse para uma sala ao lado daquela, para que pudessem conversar com a privacidade garantida pela lei. Bom dia, Mariana. O advogado falou, e Mariana pareceu reconhecer naquela voz uma familiaridade. Alguma coisa no tom daquela voz lhe trazia um pouco de conforto naquele momento. Ela não saberia explicar, mas era assim que se sentia. Bom dia, senhor. Ela respondeu quase sussurrando. Meu nome é Bernardo e eu vou representar você. Sente-se, por favor.
ele disse, estendendo um braço e apontando uma cadeira do outro lado da mesa. Mariana se senta e ele começa a falar. Preciso fazer algumas perguntas a você, tudo bem? Mariana faz um sinal afirmativo de cabeça, enquanto observava suas mãos com restos de sangue embaixo das unhas. Bernardo tinha a impressão exata de que Mariana era inocente e que deveria ajudá-la a provar isso, que precisava protegê-la e impedir que fosse para o presídio, ou poderia ser tarde demais. Quem era o casal que você matou? Eu não o matei, Mariana disse. Certo. Você conhecia o casal que morreu? Era um casal. Mariana perguntava, levantando o olhar e parando de olhar para as mãos. Sim, um casal foi morto nos provadores da loja. Você por acaso os conhecia? Não, não conhecia. Mariana, eu preciso que você não minta para mim. Preciso que me diga somente a verdade. Bernardo disse isso por ser uma fase de praxe, e não por acreditar que ela estivesse mentindo para ele. Os olhos de Mariana lhe diziam que ela falava a verdade. Eram olhos puros e sinceros. Isso Bernardo sentia. Não estou mentindo. E se você, que é meu advogado e vai me defender, não acredita? Ele a interrompeu. Eu acredito em você, Mariana, mas precisamos achar um jeito de você não ir para o presídio. O seu caso se misturará a milhares de outros e demorará anos para ser julgado. Preciso que você me dê tudo o que puder de informações sobre o que aconteceu. Meu pai foi morto com um tiro em minha frente. Ela diz olhando novamente para as mãos. Eu sinto muito por isso. E depois disso, fiquei traumatizada. A qualquer som que lembre disparo, eu entro em crise de pânico e simplesmente fico paralisada de medo. E foi isso que aconteceu na loja? Bernardo pergunta de forma sincera. Sim, eu lembro apenas da correria e de alguém cutucar meu braço e dizer algo, mas não lembro o que, e largar a arma em minhas mãos. Você se lembra da pessoa que colocou a arma em suas mãos? Era um homem. Um homem é muito pouco, preciso de mais detalhes. Não consigo lembrar. Há um vulto no lugar do rosto dele. Não consigo lembrar. Mariana disse e começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e Bernardo lhe estendeu um lenço de papel para que elas enxugasse. Preciso que tente se acalmar e me diga onde você mora e no que trabalha. Precisamos tentar mostrar que você não irá fugir. Você é ré primária? Sim. Mariana disse, secando uma lágrima em seu rosto. Farei o melhor que puder, mas preciso ser rápido. Bernardo disse e saiu. Capítulo 2. Ela tem residência fixa, emprego fixo. Não é um risco para a sociedade, excelência, disse Bernardo na audiência preliminar. Mas foi presa em flagrante, retrucou o juiz. Foi presa minutos depois do acontecido, totalmente paralisada pelo medo, com a arma do crime nas mãos, que foram periciadas e mostram que a quantidade de pólvora era mínima para a quantidade que deveria ter se ela tivesse disparado os 4 tiros. Onde o senhor está querendo chegar? O juiz pergunta olhando firmemente para Bernardo. Ela viu o pai ser morto quando era criança ainda por um tiro. Ficou traumatizada e paralisa sempre que ouve sons que se assemelham a disparos, excelência. E foi o que aconteceu. Ela paralisou e o homem que atirou largou a arma nas mãos dela. O homem que atirou. Ela lembra que foi um homem, mas não consegue descrevê-lo porque só enxerga um borrão no lugar do rosto dele. Mas tenho certeza que com o tempo, conforme ela for se acalmando, conseguirá provar que é inocente, encontrando o verdadeiro assassino. Retire o flagrante para que ela possa cumprir a prisão preventiva em sua casa, excelência. Prisão domiciliar. Que garantias o senhor me dá? Lhe dou a minha palavra, excelência. A moça é inocente e vou ajudá-la a provar.
Bernardo disse determinado. Capítulo 3. Você cumprirá sua pena em casa. Não poderá sair de dentro dela. Se encontrarem você na rua, estará presa imediatamente, e eu não conseguirei provar sua inocência. Você acredita na minha inocência? Mariana pergunta a Bernardo, ansiosa por ouvir sua resposta. Acredito, Mariana. Por quê? Porque meu coração me diz que você jamais faria isso. Bernardo não estava conseguindo evitar o envolvimento com a sua cliente. Sabia que deveria manter isso apenas na escala profissional, mas algo em Mariana o fazia sentir diferente. Nunca se envolvera com nenhuma das pessoas que defendera, mas com ela era especial. Sentia que ela precisava dele mais do que os outros e sentia que tinha como obrigação fazer de tudo para provar a inocência dela. Vou ir até a loja ver se consigo as imagens das câmeras de segurança. Isso é perfeito. Lá vai aparecer o homem colocando a arma em minhas mãos, enquanto eu estava paralisada. Mariana diz, visivelmente empolgada. É o que eu espero. Às vezes as câmeras são apenas para enganar os possíveis ladrões. Saiu apressado e foi diretamente para a loja. As câmeras estão desativadas, senhor. A atendente disse a Bernardo, que ficou arrasado. Esperava que as câmeras ajudassem a provar que Mariana falava a verdade. Teria que pensar em outro modo de conseguir provar a inocência dela. Teve sorte. Mariana perguntou assim que viu Bernardo se aproximar. Nada. Desativadas. Mariana abaixou sua cabeça e começou a chorar. Nunca conseguiremos provar que eu não matei aquelas pessoas. Ei, Bernardo disse, pegando o queixo de Mariana e levantando seu rosto. Olhe para mim. Nunca baixe a cabeça antes de tudo estar terminado. Nós vamos conseguir provar que você não matou ninguém. Você precisa se acalmar e confiar em mim. Você confia em mim? Confio. Mariana respondeu olhando no fundo dos olhos claros de Bernardo, e ambos tiveram a sensação de que já se conheciam há anos, de que estavam olhando para dois olhos que já haviam olhado muitas vezes antes e que ainda se olhariam por muitas mais. Capítulo 4. Vamos precisar que você consulte uma psiquiatra. Ela dará um laudo comprovando que você tem um transtorno por causa da morte de seu pai e que isso a paralisou na hora dos tiros. Bernardo disse a Mariana. Está bem, mas eu não consigo falar muito sobre isso. Mas vai conseguir, porque agora sua liberdade depende disso. Eu sei, só que as coisas não são tão simples assim como quando você fala. Mariana, Bernardo diz enquanto pega a mão de Mariana e coloca entre as dele. Ambos sentem que o calor de suas mãos se tocando emana uma energia incrível que os faz estremecerem. Os olhares novamente se encontram e param um no outro. Eu repassei todos os meus casos para outros advogados e fiquei somente com o seu. Eu vou provar sua inocência, mas para isso você precisa me ajudar. E se ajudar? Por que você fez isso? Isso que? Largou todos os seus casos e ficou somente com o meu. Sabe, Mariana? Ele disse sem soltar a mão dela. Quando a gente vem para essa vida, escolhemos as batalhas que iremos lutar. E eu escolhi a sua. Escolhi a da justiça e da verdade. Seus outros clientes não merecem sua luta. Eles estão em boas mãos. Agora eu preciso ajudar você. Mas é isso que eu não entendo. Por que eu? Porque eu te reencontrei. Me reencontrou? Mariana perguntou de forma sincera, pois não estava entendendo o comportamento e a fala de Bernardo. Sim, eu andei e vivi muitas vidas ao seu lado, e agora finalmente estamos lado a lado novamente. Não posso perder você para a prisão. Mariana tirou sua mão de dentro das dele. Estava confusa. As palavras de Bernardo a deixaram sem entender direito o que ele queria dizer.
Ela precisava de tempo para compreender o que ele dizia. Eu agradeço, Bernardo. E ao dizer o nome dele pela primeira vez, sentiu que já o tinha dito antes diversas vezes. Era tudo muito confuso para ela. Bernardo, ao ouvir seu nome, saindo pela primeira vez da boca de sua amada, sentia que já o havia ouvido centenas de vezes antes e teve a certeza de que aquilo era um reencontro de almas que já se amaram antes e que estavam destinadas a se cruzarem novamente, mesmo que de um jeito torto como esse. Capítulo 5. O laudo da psiquiatra nos ajudará muito, mas seria muito importante que você lembrasse do rosto do assassino para um retrato falado. Bernardo diz a Mariana no dia seguinte, quando voltam da consulta psiquiátrica. Eu já tentei, muitas vezes, mas o borrão segue ali. Tudo bem, Bernardo disse. Na hora certa você se lembrará. Passavam horas do dia conversando e tentando encontrar mais provas que a inocentassem. Cada vez ficavam mais próximos e Bernardo não media esforços para ficar ao lado dela nesse momento difícil. Cuidava de Mariana como se ela já fosse sua desde sempre, porque para ele era. Mariana, ele diz-lhe servindo uma caneca de chá. Eu sei que você acha estranho algumas coisas que eu falo, mas... Eu não acho estranho as coisas que você fala. Ela o interrompe. Digo quando falei sobre reencontro e sobre já conhecer você de outras vidas. É que não acredito muito nisso. Mariana fala como se estivesse se desculpando. Tudo bem, não é obrigada a acreditar, mas não pode negar que sente algo diferente quando está comigo, ou que tem a impressão de que já me conhece há anos, sendo que nos conhecemos há dias apenas. Como você sabe disso? Que me sinto assim? Mariana pergunta realmente surpresa. Porque sinto mesmo, e porque acredito que não há coincidências, não há acaso. Tudo está planejado e quando tem que acontecer. Mariana não deixou que Bernardo dissesse mais nada. Se aproximou e o beijou. Queria ter certeza de que ser acusada de um crime que não cometeu tinha servido ao menos para lhe trazer seu grande amor. E quando seus lábios se tocaram, sentiu que o mundo todo deixava de existir, e apenas os dois, ali naquela sala que agora era prisão, existiam. Se amaram como dois adolescentes apaixonados e tiveram certeza sobre o que sentiam. Seus corpos, agora unidos pele com pele, traziam aos dois a sensação de completude e preenchimento. Agora os dois se sentiam completos. Capítulo 6. No dia da audiência, Mariana estava nervosa, Bernardo ainda mais. Se não conseguisse provar a inocência dela, a perderia para a papelada do judiciário e sabia como eram as prisões. Sabia que ela sofreria demais. Não havia sido feita para pertencer a um lugar tão cruel como o presídio. Após apresentar todas as suas provas, que baseou no laudo médico da psiquiatra, Bernardo discursou em favor de sua cliente e amada, com todo o fervor que havia em seu corpo, e temendo perdê-la para a prisão. Alguns minutos se passaram e o juiz retornou com a decisão. A ré foi condenada a 15 anos de prisão em regime fechado. Não poderia ser verdade. Bernardo se deixou cair sentado na cadeira e sentiu as lágrimas correrem por seu rosto, fora de seu controle. Olhou para Mariana e ela também chorava. Levantou-se com esforço e foi até ela, e a abraçou e a segurou em seus braços por um instante, e disse ao seu ouvido: Eu nunca vou desistir de provar sua inocência. Eu vou recorrer. Eu te amo. Era a primeira vez que Bernardo dizia eu te amo em sua vida toda, e nunca em sua vida toda havia sentido tanta dor como a que esmagava seu peito naquele momento. Mariana olhou no fundo dos olhos dele
E enquanto as lágrimas insistiam em descer, disse: Eu também te amo. Capítulo 7. Antes mesmo de sair do fórum, Bernardo foi atacado por repórteres. O que o senhor tem a dizer sobre o vídeo que surgiu nas redes agora? Vídeo que vídeo? Bernardo estava em audiência sem celular. Não sabia de vídeo nenhum. Saiu nas redes um vídeo agora há pouco, mostrando o atirador da loja e Mariana paralisada. Ele precisava correr, precisava se apressar. Pegou seu telefone e abriu as redes sociais. O vídeo estava lá. Uma cliente estava gravando um vídeo para as amigas para mostrar os looks que estava escolhendo na loja. Com a correria deixou o celular cair, mas ele seguiu gravando. Agora, o recuperou dos pertences dos clientes que ficaram na loja e, ao recarregar a bateria, encontrou o vídeo e o soltou na internet. Mariana estava salva. O vídeo mostrava o atirador colocando a arma nas mãos dela, que estava totalmente paralisada pelo medo. Um crime passional, a esposa e seu amante, e o marido só não foi o primeiro suspeito, como sempre, porque Mariana foi presa na hora com a arma do crime. Bernardo precisava correr. Excelência, com sua licença, temos uma nova prova que inocenta minha cliente. Amanhã, senhor Bernardo, amanhã. O juiz lhe diz, dando-lhe as costas. Excelência, eu lhe peço apenas alguns minutos. Os repórteres e a opinião pública não perdoarão o senhor por mandar para a prisão uma inocente. E os cofres públicos terão que pagar por isso em forma de indenização. O senhor está me ameaçando? O juiz disse irritado. Estou fazendo o mesmo que o senhor deveria fazer. Justiça. Epílogo. O juiz assistiu o vídeo e Mariana foi solta na mesma hora. Bernardo sabia que o primeiro dia na prisão era sempre o pior e não permitiria que Mariana passasse por aquilo. Ela já havia sofrido demais em sua vida. Deus foi maior fazendo com que aquele vídeo surgisse no momento exato e que antes disso Bernardo e Mariana tivessem tempo para se conhecer e perceber que se amavam. Os dois moram juntos desde então, e Mariana, que não tinha mais nenhum familiar vivo, está grávida de trigêmeos, o que fará com que tenha uma família grande pela primeira vez. Bernardo não para de pensar consigo mesmo que é o homem mais feliz da face da terra, mesmo que tenha sido duramente punido pelo juiz, a quem colocou contra a parede, perdendo diversos clientes e processos. Apesar disso, vivem felizes com o pouco que têm e sabem que a maior riqueza que existe é o amor verdadeiro. Final. Uma segunda chance, de Lu Montenegro. Parte 1. Sinopse. Camila foi rejeitada por Heitor quando contou que estava grávida dele. Anos depois ele reaparece, querendo conhecer o filho e ser perdoado por ela. Prólogo. 15 anos antes. As luzes do prédio iam se apagando, todas, e eu seguia ali parada junto ao porteiro. A maioria dos trabalhadores do edifício já haviam retornado para suas casas, e somente eu seguia ali aguardando que a chuva abrandasse. Olhava para a água que corria na rua em frente e pensava se minha casa teria resistido a mais uma chuva forte. Torcia para que fosse como das outras vezes, onde o ocorrido fosse apenas um alagamento e a perda de alguns móveis. Se a encontrasse bem, já seria motivo para agradecer. Toda vez que chovia era a mesma coisa, ou a casa alagava, ou o medo de que as paredes finas e ralas de madeira mal pregada não aguentassem mais um temporal. Não havia problema em ser pobre, e no fundo isso nunca me incomodou, mas é claro que por outro lado eu queria uma vida melhor, queria trabalhar menos, ter tempo para o meu filho,
para cuidar melhor de mamãe e para viver um pouco, não apenas sobreviver. Trabalhava duro e tudo o que conseguia mal dava para chegar ao fim do mês. Mesmo assim, não baixava a cabeça e seguia acreditando que um dia as coisas se ajeitariam e eu poderia dar para meu filho um futuro melhor do que eu tive. Meu pai foi embora assim que soube que mamãe estava grávida de mim. Ela deu duro para me criar, e eu repeti sua sina engravidando e vendo o pai ir embora, sem nem ao menos acreditar que o filho era dele. O grande problema do dinheiro é a falta de confiança. Se você tem dinheiro, nunca acredita que alguém se aproxime de você pelo que você é. É esse o problema da pouca idade das mulheres. Acreditamos que caras como Heitor se deitariam conosco com algum sentimento. Foi assim que aconteceu. Meu ex-chefe era um cara bonito e rico. Todos os chefes costumam ser ricos, mas nem todos costumam ser bonitos. Heitor era os dois, bonito e rico, e ao final de uma festa da empresa me levou para sua casa. Fiquei deslumbrada, primeiro por ter sido escolhida dentre tantas pelo chefe, e segundo por sua casa e sua vida que destoavam por completo da minha. Tudo em Heitor era esplêndido, desde o terno bem cortado ao bom gosto com os móveis e a decoração da casa. Não tinha como não se deixar seduzir sendo uma jovem, com quase nenhuma experiência e muitos sonhos, agora desfeitos. Me apaixonei por Heitor quando o conheci na empresa. Ele era tudo que uma garota poderia sonhar. Parecia os galãs de novela das 8. E eu era jovem demais para saber que isso só existia na TV. Me deixei levar pelos seus lindos olhos castanhos claros e por seu charme. E quando percebi, estava perdidamente apaixonada. Na noite em que, depois da festa, ele me convidou para ir à sua casa e eu quase desmaiei de emoção. Uma mistura de sentimentos me invadiu e eu só conseguia pensar na sorte que tinha por Heitor ter me visto em meio a tantas pessoas. Me deitei com ele acreditando nas palavras doces que lhe dizia e não imaginava que aquilo mudaria por completo a minha vida. Daquela noite de sexo sem compromisso da parte dele, mas cheia de sentimentos da minha parte, um novo ser nasceu, Pietro. E agora com Pietro já com seus 2 anos e 3 meses, tudo o que eu queria era um futuro melhor para o meu filho, mas conquistaria isso sozinha. Jurei que jamais pediria a Heitor nada que Pietro precisasse. Quando procurei Heitor para lhe contar que estava grávida, ele, além de não acreditar que o filho fosse dele, me demitiu e mandou que nunca mais o procurasse. Assim, com essas lindas palavras, saí de seu escritório com lágrimas nos olhos e um juramento. Nunca mais me entregarei a um homem, acreditando em sentimentos. Jurei nunca mais sentir, porque eu sabia o tamanho da dor que experimentei quando procurei Heitor para contar a ele que iria ser pai. E tive a resposta que tive. Levei um pé na bunda e ainda perdi meu emprego. Demorei para conseguir outro, porque ninguém quer empregar uma mulher grávida. Fiz bicos, dei meu jeito e sobrevivi a mais essa batalha. Assim que pude deixar Heitor com mamãe, consegui outro emprego formal, e aqui estou olhando a chuva e relembrando meu sonho de me casar e ser a mãe de um filho de Heitor, que foi desfeito e acabou com a minha confiança nos homens. Mas uma mulher já nasce com força por natureza, e uma mãe consegue multiplicá-la por seu filho. Heitor ainda imploraria pelo meu perdão e para ter seu filho ao seu lado. Dias de hoje, pai, vou sair com alguns amigos, pode avisar a mamãe? Pietro, o vestibular está quase chegando, você precisa estudar. Alberto respondeu de forma carinhosa, mas com autoridade. Eu sei, papai, estudei até agora,
Só vou dar uma volta com eles e volto em seguida para estudar novamente. Não esqueça que hoje é o jantar de aniversário de sua mãe. Não esquecerei nem do presente. Pietro disse e saiu fechando a porta atrás de si. Alberto ficou observando a porta se fechar atrás do jovem rapaz, a quem dera seu sobrenome e a que amava como a um filho. Quando conheceu Camila, mãe de Pietro, sentiu logo que ali estava uma mulher que ele iria amar por toda a vida. Lembrava-se agora da primeira consulta, em que atendeu Pietro com febre e viu Camila desesperada no consultório de pediatria, implorando para que o médico ajudasse e cuidasse de seu filho. A vida tem dessas coisas. Uma febre em Pietro, e Alberto e Camila se conheceram. Ela jamais imaginaria que o pediatra que atendeu seu filho se apaixonaria por ela e que em pouco tempo estariam morando juntos e criando Pietro como um casal feliz, formando uma família. A mãe de Camila morreu logo depois do casamento dos dois e não pôde ver como a vida da filha mudou depois que Alberto apareceu para amá-la. Pietro se tornara um jovem bom. Amava Alberto e a relação dos dois era na maior parte do tempo de paz e harmonia. É claro que um adolescente dá trabalho e às vezes algum atrito ocorria, mas Alberto sempre contornava as coisas e fazia com que tudo acabasse bem no final. Incentivava agora o garoto a estudar para o vestibular e queria obviamente que o menino fosse médico como ele, mas o garoto insistia que queria cursar administração de empresas, como seu pai Heitor. Camila pensava em segredo. Jantaram no restaurante que Camila mais gostava para comemorar seu aniversário, e foi aí que tudo começou. Capítulo 1. Eu sorri enquanto aguardava que Alberto e Pietro terminassem de cantar os parabéns, para enfim cortarmos o pequeno bolo decorado que eles prepararam para mim. Cortei a primeira fatia a servir para Pietro, que é a coisa mais importante da minha vida. A segunda servi a Alberto, que beijou minha mão em agradecimento. Eu estava feliz, verdadeiramente feliz. Tinha construído uma família incrível. Ao lado de Alberto e Pietro, a cada dia se tornava um homem melhor. Queria estudar, tinha bons amigos, respeitava nós dois e sonhava em administrar uma grande empresa no futuro. O sangue que corria naquelas veias era mesmo de Heitor. Eu pensava. Cortei também uma fatia de bolo para mim, e ao dar a primeira garfada, olhei para o lado e, para minha surpresa, lá estava ele, Heitor, com seu traje sempre bem alinhado, gravata impecável, olhar duro e frio e alguns fios de cabelo grisalho começando a aparecer, o que, confesso, lhe davam ainda mais charme do que já tinha quando mais jovem. Tentei disfarçar, mas nesse momento Heitor também me olhou, e quando nossos olhos se cruzaram, ele me reconheceu. Como poderia depois de tanto tempo? Mas me reconheceu. Eu sei porque se levantou e veio até a nossa mesa. Cada passo que ele dava fazia meu coração disparar. Quanto mais se aproximava, mais eu sentia que minhas pernas se amoleciam e que eu poderia mesmo desmaiar a qualquer momento. Boa noite. Vi que a senhorita está de aniversário. Vim lhe dar os parabéns, Camila. Você está ainda mais linda do que antes e vejo que tem um filho que também é um belo rapaz. E como presente por seu aniversário, quero dizer que a comanda desta noite é por minha conta. Obrigada pela parabenização, mas não precisa se preocupar. A conta pagamos nós. Eu disse com a voz séria. Eu faço questão. Heitor reforçou. Baixei minha cabeça e não disse mais nada. Alberto e Pietro olhavam sem entender, e quando Heitor voltou para a mesa dele, me olharam com a cara de quem deseja uma explicação. Preciso ir ao banheiro, eu já volto. Disse e me levantei totalmente perdida.
e muito mais nervosa do que imaginava que poderia ficar ao ver Heitor novamente. Ele havia sumido por tanto tempo. Nunca mais tive notícias dele, e agora ele ressurge do nada e na mesa ao lado. Lavei meu rosto, respirei fundo algumas vezes antes de voltar e ter que responder aquela pergunta que ficou pairando no ar através de seus rostos curiosos. Você está bem, querida? Alberto me perguntou assim que eu voltei para a mesa. Olhei para a mesa ao lado e vi que o Thor já havia ido embora. Estou sim, meu amor, tudo bem. Quem era esse cara, mamãe? Pietro não se conteve e perguntou. Um ex-chefe meu, querido, ninguém importante. Mudei o assunto e seguimos ali por mais um tempo. Quando Alberto foi pagar a conta, caso o Heitor já não o tivesse feito, o garçom se aproximou e me entregou um bilhete. Escondi na bolsa e Pietro fingiu que não era nada importante, mas não deixou de perceber. Voltamos para casa e Alberto, como sempre, foi extremamente discreto e gentil. Ignorou o acontecido e apenas disse: a conta já estava paga. Imaginei que sim, respondi. Quando chegamos em casa e fomos para o nosso quarto, Alberto me questionou: por que seu ex-chefe pagaria sua conta? Eu não faço ideia. Um pedido de desculpas, quem sabe, por ter me demitido quando soube que eu estava grávida. Ele é o pai do Pietro? Alberto perguntou como se já soubesse a resposta. Não poderia mentir para ele. Era sempre tão bom e gentil e me amava muito. Não teria coragem de dizer a ele que não era. É ele sim. O cara que te expulsou do escritório quando soube que estava grávida dele. Se eu soubesse, teria esmurrado a cara dele. Não diga bobagens. Isso foi há tanto tempo. E se não fosse por ele, não teríamos nos conhecido, não é mesmo? Eu disse dando-lhe um beijo para esquecer daquele assunto. Mas eu não esquecia. Não conseguia dormir lembrando do rosto de Heitor no restaurante e de como ele me magoou, do tanto que sofri por ele. E o que me dava mais raiva é que quanto mais lembrava de tudo isso, mais eu sentia vontade de pegar aquele bilhete, com o telefone dele ligar e dizer um monte de verdades em sua cara. E sentia ainda desejo. Por mais que ele tivesse feito tanto mal a mim e em consequência ao meu filho, nosso filho, eu ainda o desejava como se não soubesse do que ele era capaz. Ainda sentia que algo me prendia a ele e não era nosso filho. Capítulo 2. Passei a noite toda pensando nisso e não estava aguentando mais. Fiquei dividida entre rasgar o bilhete com o número ou telefonar. Fui vencida pelo meu desejo de saber o que Heitor queria afinal com tudo isso, já que me dispensara no passado e agora resolvia reaparecer dessa forma. Enquanto Alberto trabalhava e Pietro estava no cursinho, liguei para o número que estava anotado no bilhete que o garçom me entregara. Alô? Reconheci a voz grave e firme de Heitor. Heitor, foi apenas o que consegui dizer. Camila, eu sabia que iria ligar. Quanta arrogância a sua em ter tanta certeza. Disse irritada mais comigo mesma por ter telefonado do que com ele. Mas você ligou, não ligou? E já me arrependi. Diga logo o que você quer se reaproximando de mim. Prefiro te encontrar e dizer isso pessoalmente. Heitor falou. Isso não vai acontecer. Não quero ver você novamente. Pois deveria. O que tenho para dizer a você é importante. O que pode ser tão importante que não pode ser dito por telefone? Eu disse querendo saber logo o que era. Nunca tive paciência para esperar por uma conversa, ainda mais uma conversa dessas. E no fundo, me senti ansiosa com a situação e confesso que queria rever Heitor. Você só vai saber se me encontrar e me deixar dizer isso pessoalmente. Sem saída, aceitei. Sem saída e com uma vontade que me consumia, aceitei.
Mesmo depois de tudo, eu ainda queria rever Heitor. Sentia vontade de vê-lo e até uma necessidade de estar perto dele. Queria saber por que sumira tanto tempo, por onde andara, o que fez nesse tempo e por que voltava agora. Está bem, eu vou ao seu escritório, eu disse por fim. Não, eu vou te passar um endereço por mensagem. O endereço era de um hotel chique, que há na avenida central da cidade, um dos mais caros por sinal. O que ele estava pretendendo com tudo isso? Quarto 415. Por que um quarto e não no bar do hotel? Não poderia ser que ele estivesse pretendendo se reaproximar dessa forma. Quando a porta do elevador se abriu e fui andando até a porta do quarto, senti que minhas pernas não iriam aguentar me levar até lá. O ar parecia me faltar. Estava muito nervosa. O passado de volta assim tão repentinamente mexia demais comigo. Dei 2 batidas na porta e Heitor apareceu. Abriu. Entre, ele disse apontando com a mão o caminho para dentro do quarto. Por que em um quarto? Perguntei antes de dar mais um passo. Para ter mais privacidade. E para que precisamos de privacidade? Porque o assunto que tenho para tratar com você é sério. Entrei. Me dirigi até uma poltrona que havia no canto, ao lado da cama, e me sentei. Diga logo o que quer, pois eu tenho pressa, disse resoluta. Eu estou doente. Como assim doente? Disse com a expressão séria. Muito doente. Sei que não aparenta. É uma doença rara que vai me consumir por dentro em pouco tempo. Descobri recentemente. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntei fingindo que não me importava, mas aquela notícia deu um baque em meu coração. Nosso filho. Me levantei rapidamente enquanto falava. Não é nosso filho, é meu filho. Você não o quis. Você o rejeitou, me rejeitou. Agora é meio tarde, não acha? Quero deixar tudo o que tenho para ele. Não tenho herdeiros e ele é meu único filho. Se sabia o tempo todo que ele era seu filho, porque quando lhe contei me disse o contrário e me mandou embora daquele jeito. Eu era jovem demais para entender. Não queria ser pai, não queria perder a minha liberdade, não queria me prender a ninguém, não queria me prender a você. Eu não sabia o que dizer. Ele parecia estar sendo sincero. Mesmo assim, eu passei anos sofrendo por isso. E Alberto lutou muito para conseguir destruir os muros que criei em meu coração, depois de Heitor ter feito o que fez. Não poderia simplesmente apagar tudo assim e aceitar que ele entrasse em nossas vidas mexendo em tudo o que construímos. Pietro não precisa do seu dinheiro, disse enfim, e fui me dirigindo para a porta. Mas Heitor segurou meu braço e disse: Pietro é um nome lindo, e você também continua linda. Aliás, está ainda mais linda do que antes. Me deu saudades de nossa noite. Solte meu braço, disse. Mas no momento em que olhei fundo em seus olhos, senti meu corpo estremecer. Heitor mexia demais comigo. Meu corpo todo sentiu o toque de sua mão. O calor que ele provocava em meu braço fazia com que meu corpo todo quisesse se desmanchar ali mesmo e se entregar a Heitor novamente. Heitor soltou meu braço, mas se aproximou ainda mais de mim. Meu rosto estava tão perto do dele que eu conseguia sentir sua respiração quente, tocando minha pele, e o desejo de beijá-lo foi crescendo e me consumia. Eu precisava ir embora dali o quanto antes, ou não conseguiria resistir, e Alberto não merecia que eu fizesse isso com ele. E Heitor não merecia que eu me entregasse novamente. Eu estava em uma cilada e precisava fugir o quanto antes desse passado que voltara para me atormentar. Capítulo 3. O elevador demorava. Desci de escadas mesmo apressada. Precisava sair dali, precisava de ar puro, de algo que me fizesse esquecer o que vivi ali nos últimos minutos. Meu coração batia forte
e eu sentia meu peito inflar e esvaziar, conforme eu procurava o ar que me faltava naquele momento. Heitor tinha um poder sobre mim que não era possível explicar. Ele fazia com que todo o meu desejo ressurgisse, e eu me sentia novamente como uma adolescente com os hormônios à flor da pele, louca para se entregar nos braços do amado. Não, eu não poderia ceder. Precisava ser forte e aguentar. Entrei no carro e respirei fundo, mais algumas vezes tentando recobrar a consciência, a razão, deixar as emoções que Heitor me causava de lado e voltar para a minha vida com Alberto. Heitor tinha algo que me fazia sentir viva novamente, fazia meu desejo renascer, coisas que depois de tantos anos casada com Alberto eu já não sentia mais. Na verdade, há muito tempo, não era apenas uma coisa mecânica e automática. Heitor fazia brotar em mim novamente o desejo juvenil e uma chama que há tempos eu não sentia. Mas Alberto tinha sido meu companheiro, pai para o meu filho e meu melhor amigo. E Heitor havia me expulsado de sua vida assim que soube da existência de Pietro. Eu não poderia me deixar levar pelo desejo e pelas lembranças. Precisava ser forte e seguir ao lado de Alberto. Esquecer que Heitor estava morrendo e queria se aproximar do filho. Em casa estava distraída e Alberto logo percebeu. Aconteceu alguma coisa? Me questionou. Não, querido, tudo bem. Estou com um pouco de dor de cabeça apenas, disse tentando disfarçar minha distração. Tem analgésico na gaveta. Você está falando com um médico. Estou receitando a você, lhe disse em tom de brincadeira. Alberto era um bom homem, mas não era burro. Sabia bem que eu estava diferente. Tomarei, querida, obrigada. É só isso mesmo que está te incomodando, ele insistiu. Só isso sim, meu amor, e Pietro não vem comer? Vou chamá-lo. Alberto disse, se levantando e indo para o quarto de Pietro para chamá-lo para o jantar. Eu não poderia ver Heitor novamente. Ele mexia demais comigo e Alberto logo perceberia que eu estava diferente. E como sabia que Heitor havia reaparecido, saberia facilmente o que estava acontecendo de fato. E não merecia isso. Não merecia isso. Mas Heitor não desistiria tão fácil do que desejava, se aproximar do filho e se reaproximar de mim. Capítulo 4. A campainha tocou e estranhei. Pensei que tanto Alberto como Pietro tinham as chaves. Abri a porta e, para minha surpresa, dei de cara com Heitor. Como? Como tem meu endereço? Eu descubro o que quiser. Aliás, o dinheiro descobre o que quer. Disse, eu sei, mas o que? O que você quer? Você sabe o que quero? Me aproximar de meu filho. Estou morrendo e quero conhecê-lo. Quero deixar para ele o que tenho. Pietro é meu único herdeiro. Já disse que isso não vai acontecer. Pietro está muito bem e tem um pai que se chama Alberto e que o cuida. Não quero interferir nessa relação. Quero apenas fazer parte da vida dele. Mas ele não quer. Eu disse resoluta e fui fechando a porta. Heitor segurou e empurrando-a perguntou. E por acaso ele sabe de minha existência para decidir sobre isso? Ele não tem idade para decidir nada. Eu disse e fechei a porta. Heitor bateu novamente. Abri. O que você quer? Sumiu por todo esse tempo e agora volta para nos atormentar. Me deixe entrar e conversar, por favor. Senti verdade em sua voz. Ele parecia sincero. Deixei que entrasse e dissesse tudo o que tinha para dizer. Sentei-me no sofá e aguardei que ele também se sentasse. Não me peça para oferecer um café depois do que você fez. Eu sei o que fiz e me arrependo disso. Como eu disse a você no outro dia, eu era jovem e só pensava em curtir a vida ou trabalhar. Eram minhas duas prioridades, mas a vida tem um jeito engraçado de nos mostrar o que é realmente importante.
Se passaram 17 anos, Heitor. Nunca é tarde para tentarmos mudar nossos erros e recuperar o que perdemos. Você não nos perdeu, você não nos quis, é diferente. Eu sei disso, eu sei, mas sinto que não irei embora desta vida. Ele falava pausadamente, em paz se eu não conseguir me desculpar com você e com meu filho. Ele não é seu filho, não o chame assim. Seria seu filho se você tivesse sido um pai para ele. E você não foi. Alberto foi. Então ele é o pai de Pietro. Ele acompanhou cada dia vivido por esse garoto, enquanto você pensava em curtir e em trabalhar, como você mesmo disse. Logo depois de você me contar que estava grávida, não sabendo como lidar com tudo isso, pedi transferência para a filial da Espanha e fiquei lá todos esses anos tentando esquecer. Esquecer tudo o que aconteceu. Esquecer você. Você nunca vai me perdoar. Heitor disse, e nesse momento pegou minha mão e colocou em meio às suas. Senti meu coração disparar e uma chama se acender em mim. Que poder era esse que esse homem ainda conseguia ter sobre o meu corpo depois de tanto tempo? Como eu poderia sentir desejo e vontade desse homem depois do que ele me fez? Tem certas coisas do coração que realmente não há como explicar. Eu não sei, Heitor. Eu não sei se irei lhe perdoar. Eu preciso de um tempo para pensar e refletir sobre isso, disse retirando minhas mãos do meio das dele. Eu darei o tempo que você precisa, mas lembre-se de que eu não tenho muito tempo de vida. Ele disse se levantando e indo para os lados da porta. Fui atrás dele, e quando chegamos perto dela, Heitor se virou, me olhou nos olhos e disse, não fugi apenas da responsabilidade de ser pai, fugi do que senti por você. Passou um de seus braços fortes pelas minhas costas e puxando meu corpo para junto do seu me beijou. Nossas bocas unidas, tocando uma outra envolvidas, suas mãos que agora passeavam pelo meu corpo. Fui me deixando levar e cedendo devagar a cada toque daquelas mãos e que tinham um poder inexplicável sobre o meu corpo. E nos amamos ali mesmo. Quando Heitor me soltou no chão, me senti totalmente envolvida novamente por ele. Isso me deu medo. Medo do que viria a seguir. Medo do que eu poderia fazer se me deixasse levar pelo desejo que eu sentia por ele. Desejo, ou eu temia ainda mais que o que eu sentisse fosse algum outro sentimento muito maior que o desejo. Temia que ainda o amasse. Me afastei dele e apontei a porta da rua. O vi saindo. Me sentei no sofá e fiquei pensativa. Eu não queria ceder. Alberto não merecia que eu fizesse isso com ele, mas agora eu já tinha feito, já tinha cedido. Pensava no que havia acontecido. Pensava em Alberto e em Pietro. Pietro não merecia ter sua vida bagunçada daquele jeito. Porém, tinha o direito de saber que seu verdadeiro pai havia reaparecido e o queria por perto, em seus últimos momentos de vida. O que eu não poderia fazer era misturar meus sentimentos e desejos com relação de Heitor e Pietro. No fundo eu sabia que cabia a Pietro decidir se queria ou não receber tudo o que Heitor oferecia. Mas como eu iria contar isso a ele? Como eu poderia fazer isso com Alberto? Eu estava confusa. Minha cabeça agora realmente doía, e a sensação que eu tinha era de que Heitor me trouxera novamente para a vida. Entretanto, Alberto não merecia isso. Não merecia. Capítulo 5. Não conseguia dormir. Não tirava Heitor de minha cabeça. Senti um misto de sensações ao pensar em Heitor, e um calor tomava conta de meu corpo quando lembrava de Heitor. Pietro tinha o direito de saber sua história, de conhecer a verdade sobre sua vida. Mas como eu diria tudo isso a ele? Como eu faria para contar a um jovem que seu pai,
O homem que ele pensava ser seu pai não era, e outro homem a que ele sequer conhecia, que era seu pai, estava morrendo. Que reação Alberto teria se eu tomasse essa atitude? Eu precisaria de seu apoio nessa tomada de decisão. Eu precisaria que ele concordasse em contar a verdade para Pietro. Afinal, ele era a parte interessada nisso tudo. Heitor merecia que eu fizesse isso. Não, não merecia. Mas a verdade nunca é escondida o suficiente. Ela sempre acaba aparecendo. Eis Heitor, reaparecendo depois de tantos anos para provar isso. E eu pensava em todos que mereciam ou não mereciam isso, mas não pensava no que eu merecia, no que eu precisava, no que eu queria. E foi aí que eu decidi conversar com Alberto. Precisamos conversar. Eu disse pensando acordá-lo, mas ele já estava acordado. Precisamos. Ele disse confirmando minha frase e se sentando na cama. Vou contar a verdade a Pietro. Eu disse de forma direta, porque quanto mais se enrola em situações como essas, mais enrolado se fica. O melhor que se faz é ir diretamente ao assunto. Vi os olhos de Alberto se encherem de lágrimas e ele dizer: eu sabia que essa seria a decisão que você tomaria. A conheço suficientemente bem. Me desculpe, querido, mas eu não posso mais viver com essa mentira. Pietro merece saber a verdade, mesmo que Heitor seja um canalha seu pai. Eu sou o pai dele, Alberto disse convicto. E nunca vai deixar de ser, mas Heitor pode querer chegar até ele de outro modo. Isso sim seria um grande problema. Poderíamos perder nosso filho para sempre. Quero estar junto quando você for conversar com ele, Alberto disse, secando uma lágrima com o lado oposto da mão. Pietro era um bom garoto, amável e compreensivo, e esperávamos que fosse assim no momento em que soubesse toda a verdade sobre seu pai. É claro, querido, amanhã conversaremos com ele nós dois. Capítulo 6. No dia seguinte, Alberto e eu estávamos aflitos. Não sabíamos por onde começar para contar a Pietro toda a verdade. Sentíamos que o garoto poderia ser o melhor filho do mundo, mas uma verdade dessas poderia mudar a cabeça dele, ainda mais nessa idade, e já estava passando por tanta coisa, o vestibular, os hormônios, a idade. Alberto, eu disse com um tom de voz quase inaudível: o que foi, Camila? E se deixássemos para contar a ele depois do vestibular? Pensei a mesma coisa. Nesse momento, essa notícia iria afetar muito o desempenho dele na prova. Isso poderia mexer com todo o seu futuro. Decidimos então que esperaríamos mais um tempo para contar a verdade a ele. Se Heitor havia demorado tanto tempo para tomar a decisão de nos procurar e só havia nos procurado graças à sua doença, precisaria entender que Pietro estava em uma fase difícil que deveria ser respeitada. Assim que Alberto saiu para o trabalho, telefonei para Heitor. Camila, ele disse ao atender. Oi, Heitor, precisamos conversar. É claro, pode ser no hotel onde nos vimos outro dia, no mesmo quarto? Está bem, estarei lá em meia hora. Entrei no quarto e antes mesmo que Heitor pensasse em dizer algo, fui logo dizendo: não contarei a Pietro. Não agora. Heitor fez uma expressão de quem não estava entendendo bem o que acontecia. Expliquei a ele a situação e disse que se ele se preocupava realmente com seu filho, entenderia e aceitaria. É claro que eu entendo. Esperarei esse tempo. O que me importa é que ele saiba da verdade antes de eu morrer e que entenda minhas atitudes. Quanto a entender suas atitudes, eu não sei se ele vai, mas saber a verdade sim. Isso eu te prometo. Contarei a ele assim que passarem as provas do vestibular. Mas e você? Eu o quê? Perguntei realmente querendo saber. Você vai me perdoar um dia? Eu não sei, Heitor. Isso somente o tempo dirá.
Agora respeite o tempo que te pedi e não nos procure até eu procurar você. Disse. Abri a porta e saí. Precisava sair. Se não saísse dali imediatamente, cairia na tentação de me deixar levar pelo meu desejo e me render a ele, como já havia feito na sala da casa quando Heitor lá esteve. Algumas semanas se passaram e Heitor fez o que eu havia lhe pedido. Não nos procurou. Esperou pacificamente que eu procurasse, e foi o que fiz assim que percebi que tudo estava desmoronando. Capítulo 7. Que bom que você me ligou, Heitor disse assim que entrei no quarto de hotel. Heitor, me deixe falar, interrompi. Eu estou grávida. O quê? Como assim, de Alberto? Alberto não pode ter filhos, por isso adotou Pietro, e por isso nunca tivemos um filho nosso. O filho? O filho que você está esperando é meu. É isso que você quer dizer? Só pode ser. Além de Alberto, você foi o único homem com quem eu fiquei. Eu. Vai fugir e nos abandonar de novo? Eu jamais cometeria esse erro novamente. Eu sou o homem mais feliz do mundo ao ouvir essa notícia. Como você mudou? Eu disse, relaxando enfim após dizer a verdade a ele. E como você pretende dizer isso a Alberto? Não precisarei dizer. Alberto é um homem inteligente e é médico. Já deve ter percebido as mudanças que começaram a aparecer em meu corpo. E já deve também ter percebido que desde que você apareceu, desde que eu apareci, eu mudei. Camila, escute. Eu sei que começamos mal, muito mal. Sei que eu reapareci do nada, doente, perturbado, toda a sua vida. Mas preciso que você entenda que eu só fugi de minha responsabilidade, porque não sabia como lidar com os sentimentos que tinha por você e que nunca se apagaram em todos esses anos. Preciso que você me perdoe e que me dê outra chance. Há uma esperança para minha doença e lutarei até o fim para tentar sobreviver. Por mim, por você e pelos nossos filhos. Epílogo. Aos poucos, Pietro foi construindo uma boa convivência com seus dois pais, Alberto e Heitor. Alberto se casou novamente com uma enfermeira do hospital onde trabalha, que também era mãe solo, e concluiu-se que o amor que ele sentia era pelos filhos e não pelas mães, que o fato de ele não poder ter filhos biológicos é o que o tornava tão generoso e amável. Heitor fez um tratamento experimental e conseguiu vencer sua doença. Hoje vive com Camila, Pietro e Isabela, a nova bebê concebida na sala de casa e que em breve completará 2 anos. Um filho os separou e um filho os uniu, ou simplesmente o amor pode demorar, mas quando é para acontecer, acontecerá. Final.